Olá, internauta, agora são 11 horas e 53 minutos, voltamos ao terceiro bloco do programa Trecho Crítico. Hoje recebendo o candidato a prefeito pelo PMN, o vereador Mário Sérgio. Hoje de manhã eu estava ouvindo o programa Café Notícia da Rádio Boas Novas, aí o jornalista Valdir Costa, ele falou o seguinte, é que vai ter um candidato que vai anunciar a sua desistência oficial nos próximos dias. Aí por causa da Justiça Eleitoral ele não disse o nome de ninguém, mas tudo levou a crer que era você. E há um quê de dúvida desde o início da campanha, porque já houve, acho que se não me engano, foi um dos dirigentes do PMN andou dizendo alguma coisa sobre desistência também. Enfim, como você poderia nos definir ou retirar esse ar de dúvida aí que tem sobre a sua campanha? O que está acontecendo? A gente teve, estou explicando isso hoje no horário eleitoral, que vai para o ar hoje, o que tem acontecido na campanha. A gente teve aí algumas pessoas que realmente saíram da campanha, que estavam querendo já lotear a prefeitura, mandar em tudo, e a gente não aceitou vender Porto Velho para essas pessoas. Então a gente fez essa opção de fazer uma campanha com pouco recurso, mas que tenha independência e consiga, quando ganhar, administrar Porto Velho com independência e com a população. Então a gente vem buscando essa mudança e até por isso, por não ter o recurso que os outros candidatos têm, acaba se gerando fatos e até pessoas que estavam dentro esperando recurso e saíram, acabaram gerando essa especulação, mas nada mais é do que especulação. A gente vai até o final com a campanha. A campanha agora que tem tomado corpo, a gente tem feito caminhada praticamente todos os dias nos bairros. A gente, nos próximos 10 dias aí, já tem mais de 1000 casas cadastradas para colocar os banners, cartaz. Então a gente vai estar intensificando a campanha agora nesse último mês. Ok, vamos falar então de propostas, Mário. Eu tenho colocado aqui 4 pontos principais para os candidatos: saúde, educação, transportes e trânsito. Vamos começar sobre a saúde. Há uma reclamação geral da população, porque nós só temos aí o pronto-socorro João Paulo II. E o prefeito Roberto Sobrinho havia anunciado anteriormente que a capital, que a prefeitura não tinha condições de construir nem de manter, que nem era da alçada dela e sim do Estado. Sim. Qual é a sua opinião e qual a sua proposta para o setor da saúde? Pelo que eu conheci do orçamento do município, esses 7 anos que eu tive como secretário e os 4 como vereador que a gente pôde trabalhar o orçamento, a gente também opina dessa forma, que a prefeitura ela não tem orçamento para manter. Construir é fácil. O problema é manter. Todo mundo lembra a maternidade. Ela foi construída e demorou mais de 4 anos para ser inaugurada, porque não tinha orçamento. Então, seria assim, uma falta de compromisso com a população. Eu cheguei falando, não, nós vamos construir o hospital municipal. E depois não ter o recurso para manter, ou ficar esperando o governo federal. Eu já ouvi alguns candidatos dizendo que o governo do estado vai ser parceiro. O governo do estado não está conseguindo manter o João Paulo. Você vai colocar um outro hospital para ele manter? Então a nossa preocupação maior na saúde é trabalhar com a prevenção. Estimular a questão dos agentes de saúde. Hoje em Porto Velho só tem 60% de cobertura dos agentes de saúde. A gente pretende passar para 100%. Ampliar esse trabalho da prevenção, o agente de saúde que está no dia a dia, de porta em porta, identificando a doença já na origem, os primeiros sintomas, que é mais fácil de tratar. Então a gente vai investir muito na questão da prevenção, dar uma qualidade maior e mais estrutura para o programa de saúde da família, onde realmente essas pessoas trabalham com a prevenção, mas não está tendo a estrutura suficiente para se prevenir a doença. Então são preocupações que a gente tem. E outra, as UPAs, a prefeitura tem aí, hoje o município tem 5 UPAs em fase de inauguração, 3 do estado, 2 do governo, 3 do município, 2 do estado, são 2 na Zona Leste, 2 na Zona Sul, uma em Jaci-Paraná. Essas UPAs, elas são pequenos pronto-socorros, então ela vai ajudar a desafogar o João Paulo. Vai dar uma melhorada. O que a gente pretende? O município tem condição de manter. É construir pelo menos mais 2 UPAs, uma na Zona Norte
e uma no fundão da Zona Leste, lá que atenda Ronaldo Aragão, Ulisses, Marcos Freire, para que aquela população não precise se deslocar até a Mamoré. E o pessoal da Zona Norte, a gente construiu uma centralizada para também não precisar ir para a Zona Leste ou para a Zona Sul. Então, a gente daria uma atenção na questão do pronto-socorro, essas necessidades básicas, o emergencial, das primeiras 24 horas, o que ajudaria a desafogar a saúde do Estado. Mas também alguns quadros que a gente pretende incluir, como o oftalmo, que não tem para fazer o tratamento de vista, só tem no governo do Estado, o município tem que ter isso, e também voltar a ter o dentista junto da escola, para atender o atendimento básico das crianças, a prevenção, o flúor, a escovação, para que a gente dê uma saúde bucal melhor para nossas crianças. Ok, o transporte público, Mário, também é outro gargalo de Porto Velho. Há muita reclamação, são poucas linhas e poucos veículos para atender, não há uma qualidade ali, um conforto para o passageiro, a passagem é cara, o povo reclama muito. O que você pretende fazer nesse setor? Primeiro, para esclarecer, se a prefeitura cobrasse, né, o que realmente está no contrato entre a prefeitura e a empresa, nós teríamos um dos melhores transportes coletivos do Brasil. O problema é que essa cobrança não tem sido feita, né, não tem tido esse compromisso com a população. Então, a nossa intenção, primeiro, questão das linhas de ônibus. As linhas que estão aí, elas foram programadas há 10 anos atrás e não mudaram, são as mesmas, a mesma quantidade de ônibus. A cidade cresceu, aumentou o número da população, novos bairros foram criados, novas ruas foram abertas. Então a gente pretende fazer um redesenho dessas linhas, ampliar as linhas, deixar elas mais rápidas. Um exemplo que eu posso dar aqui mais concreto é o pessoal que vai para o Ulisses Guimarães. A pessoa que pega Centro Ulisses, ela passa pelo JK, pelo Socialista, pelo São Francisco, para chegar no Ulisses. Além do ônibus lotado, ele vem no Pinga-Pinga, por dentro de vários bairros. A nossa ideia é transformar, por exemplo, como exemplo essa linha, numa linha mais rápida. Você descer a Amazonas direto, pegar a União e acabar no Ulisses. Então o ônibus seria muito mais rápido e iria direto para o Ulisses Guimarães. Não tinha antes essa linha porque não tinha essa via de acesso. A Amazonas não era asfaltada, a União naquele trecho também não encontrava com a Amazonas. Então já mudou essa perspectiva, é isso que a gente pretende fazer, reorganizar, colocar mais ônibus específico para cada linha. O pessoal da Coca-Cola lá no Areia Branca também, quando pega, o ônibus demora 2 a 3 horas. Então é uma dificuldade grande. O que a gente precisa? Direcionar os ônibus para os bairros, ampliar. A questão dos abrigos também é uma preocupação, porque quando a gente tem o abrigo, que a grande maioria não tem, ele não protege nem do sol e nem da chuva. Então a gente pretende modernizar esses abrigos e sinalizar para que todo mundo saiba que ônibus que passa ali e qual é o itinerário desse ônibus. E uma preocupação que a gente tem recebido da população é a questão da integração, a integração no cartão. Algumas pessoas reclamam, ou às vezes não sabem usar, ou não dá certo, tem ponto cego, o tempo não é suficiente. Então, para evitar esse problema, a gente pretende estar construindo o terminal de integração físico, né, que é o que funciona hoje em Rio Branco, em Cuiabá, em Manaus, em Curitiba. Nos grandes centros funciona a integração física. Então é como a gente pretende estar trabalhando. Quanto à questão da qualidade dos ônibus, é um compromisso nosso de partir do nosso mandato, todos os ônibus terem acessibilidade, terem a questão do ar-condicionado, que os que tiveram aí funcionou por pouco tempo e depois virou uma sauna, porque ninguém conseguia abrir vidro e janela, né, e não consertava-se o ar. Então a gente pretende dar essa qualidade, a limpeza dos ônibus, né, manter essa qualidade para a população de Porto Velho. Bom, o trânsito também é outro problema que nós enfrentamos diariamente. Na hora de pico, você demora aí coisa de meia hora, 40 minutos. Quem vem da Zona Sul até 1 hora para chegar aqui, por exemplo, na antiga esplanada ali no Palácio Rio Madeira. O que fazer, Mário? Precisa de um planejamento? É falta de investimento? O que precisa fazer para melhorar o nosso trânsito? Eu acredito, na minha concepção, que é um pouco de cada, né? A falta de investimento, a falta de planejamento, né? Alguns exemplos que tem que ser feito. Primeiro, a grande preocupação de Porto Velho, os viadutos.
né? Eles vão dar uma velocidade nesses entroncamentos, quem vem da Zona Sul, quem vem da BR, quem vai para as faculdades. Então a gente acredita que alguns a Prefeitura ainda entregue até o final do ano, mas outros vão ficar para ser concluídos. A gente pretende concluir esses viadutos com a maior velocidade. Um outro trabalho essencial que deve ser feito é o que está sendo feito na Buenos Aires, esse alargamento das ruas. Existem várias ruas na nossa cidade que pode ser feito o mesmo trabalho, porque o fluxo ele vai fluir com mais velocidade, com mais tranquilidade. Uma outra preocupação é a sinalização das vias, é a organização dos estacionamentos, muita gente estacionando de forma irregular, porque não tem uma regulamentação, área de carga e descarga, caminhões que param para descarregar mercadoria meio-dia e não interessa quem está atrás, né? Então engarrafa tudo. Corredores rápidos de ônibus, estilo aquele da 7 de setembro, mas que funcione de uma maneira melhor. Aquele da 7 ele foi feito com a intenção boa, mas ele ainda gera muito problema, porque o certo ali é que nenhum carro que viesse na 7 poderia virar à direita, né? Porque como é que eu venho e vou cortar a frente de um ônibus? Né? Então fazer o corredor rápido de ônibus da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte, do Centro, mas que ele seja feito da forma correta. O certo ali é que quem quisesse entrar à direita, entrasse uma quadra antes à esquerda, fizesse o contorno da quadra e entrasse à direita num semáforo, como é feito em todos os lugares. Então a gente pretende estar trabalhando nisso, e principalmente na modernização semafórica, né? Aquela onda verde que todo mundo fala, que os semáforos sejam controlados por painéis de controle, onde você consegue diminuir ou aumentar o tempo do sinal. E quem estiver fluindo com a velocidade constante vai pegar sempre os semáforos abertos. Então são trabalhos mais simples, né, de primeira mão, que a gente já vê que pode dar um resultado e abrir algumas ruas, né? Um exemplo clássico aqui que causa um congestionamento: quem vem na Brasília com as Nações Unidas, você tem que entrar nas Nações Unidas e fazer aquele retorno ali em frente ao Tribunal de Justiça, a Caixa Econômica, que sempre engarrafa. Abre-se a Nações Unidas e passa direto, coloca só um semáforo e fecha aquele retorno ali das Nações Unidas. Então, questões simples, que falta o que você colocou no início, o planejamento. E sinalizar as ruas para a gente saber para onde vai. Ok. Vamos atender aqui o internauta, Mauri. O Demerval, ele fala exatamente sobre essa questão do trânsito, que os responsáveis pelo trânsito em Porto Velho solucionam o caos do engarrafamento da Avenida Caúla, porque está uma vergonha. Muito obrigado. Obrigado, Demerval, pela participação. Eliomar de Oliveira: muitos candidatos oferecem propostas para mudar Porto Velho. Quem tem que mudar somos nós. Obrigado, Eliomar. Ela mandou mais uma mensagem, não é a mesma mensagem. O Arnaldo Ferreira: Gerson, esse rapaz é competente, honesto, trabalhador. Conheço a pessoa, faz parte da comissão da transposição. Ele é cristão evangélico, portanto temente a Deus. Obrigado, Gerson. É o Israel que estava aqui anteriormente. Realmente ele lutou bastante, o Arnaldo, mas infelizmente ele não tem o poder, né? Nem os sindicalistas tinham. Se tivesse, oh meu Deus, a caneta na mão, já estava todo mundo aí com dinheiro no bolso, né? Contando o salário, o primeiro salário aí do Serviço Público Federal. Mas infelizmente depende do PT e da presidente Dilma Rousseff. Bom, última pergunta, Mário Sérgio, da nosso programa, em relação à educação. Qual a proposta para a educação? A gente tem aí a questão principal só como fornecer alguns dados para a população. Nós temos hoje 60 escolas na área urbana de Porto Velho, né? Praticamente uma para cada bairro. A gente tem 72 bairros. Então, a gente tem o compromisso de construir essas 12 que falta para ter uma em cada bairro. E uma preocupação é entrar com a escola em período integral. Por quê? Para melhorar a qualidade do ensino e também uma segurança familiar. A escola em período integral, a criança vai ficar os 2 períodos na escola. A prefeitura iniciou esse trabalho, mas ela não funciona realmente dessa forma, né? O jeito que tem funcionado hoje, a criança vem um período, vai para casa, depois volta. Isso não funciona, porque geralmente a criança não tem o recurso para voltar, né? Então a nossa ideia é que no primeiro período tenha aula normal, né, as matérias, as disciplinas do dia a dia, almoce na própria escola. No período da tarde,
ela possa fazer uma atividade esportiva, uma atividade cultural, uma aula de reforço, uma aula de leitura, um segundo idioma, né, que melhore e dê qualidade a esse ensino. E também dê a segurança aos pais que seus filhos vão estar saindo, que eles vão estar trabalhando os 2 períodos e seus filhos vão estar na escola. Porque hoje a criança estuda um período e o outro fica na rua, à mercê de qualquer um aliciar essas crianças e levar para o mau caminho. Então a gente pretende investir muito na questão da escola integral, mas o principal problema de Porto Velho hoje não é a escola, são as creches. É uma questão muito problemática, a gente tem pouca creche no município e a quantidade de meninos só cresce. Um negócio que o porto-velhense é bom é de fazer menino. Então, assim, tem muita criança na cidade, precisando desse apoio da prefeitura, que os pais possam deixar as crianças em casa, na creche e trabalhar com tranquilidade. Então, a gente vem investir muito em creche, para isso tem recurso do governo federal, para isso tem parcerias que a gente pretende fazer com as igrejas, que tem estruturas ociosas, e a gente possa entrar como parceiro, que além de trabalhar a questão da educação, vai estar trabalhando uma questão religiosa e fortalecimento da família. Então são questões que a gente vem buscando. E para o jovem, na questão da educação, a gente pretende dar mais visibilidade e aumentar o número de cursinhos pré-vestibulares. A prefeitura já tem alguns, pouca gente sabe, pouca gente utiliza, então a gente pretende aumentar esses cursinhos, espalhar ele pela cidade, para que todo mundo tenha esse acesso e possa concorrer de forma igual com todos para entrar na faculdade. Uma outra preocupação para o jovem ainda é a questão da faculdade em si. Nós, como vereadores, aprovamos lá a lei do ProUni municipal, que é a bolsa de estudo na faculdade particular. Então já está funcionando, já existe, eu não estou inventando, agora tem pouca divulgação, o número ainda é reduzido de faculdades que aderiram, número de vagas, de cursos, então a gente pretende ampliar isso, dar uma maior divulgação e dar essa condição do jovem carente poder entrar numa faculdade particular. Eu mesmo não sabia dessa questão do ProUni municipal. Quer dizer que o município banca, então, o estudo? Alguns impostos que as faculdades teriam que contribuir, a prefeitura abre mão em troca das vagas nas universidades particulares, nas faculdades particulares. Então já funciona, só não tem essa divulgação e é uma forma da gente estar ajudando o jovem a se qualificar. Ok, ouvimos então aí as propostas do candidato a prefeito pelo PMN, Mário Sérgio. Mário Sérgio, muito obrigado, e o espaço está aberto aqui quando você desejar vir e fazer novos esclarecimentos. Agradeço a oportunidade, agradeço o programa da gente estar podendo não só esclarecer algumas dúvidas que tinha, mas falar das propostas e a forma da gente estar atingindo a população, que é um número muito grande, e nem sempre só nas caminhadas e nas reuniões a gente consegue apresentar essas propostas a todo mundo.